Olá, queridos ouvintes. Aqui quem está falando é o Vitor. Hoje eu vou dar continuidade para vocês, então, do último capítulo, tá? Do livro Method Meets Art, de O Método Encontra Arte, na tradução, de pesquisa baseada em arte, tá? Do Art-Based Research Practice, da autora Patrícia Levy. Esse capítulo é muito importante, tá? É o último, que é denominado Bridging the Art-Science Divide. Então, construindo a ponte entre ciência e arte, art science, tá? Ela começa, então, citando um autor denominado Della Pollock, de 2006, que fala, então, que a prática parece produzir ao menos uma lição. Uma história não é uma história até que seja contada. Não é contada até ser ouvida. Se modifica e se torna aberta para as belezas e as fraquezas de mais mudanças. Ou seja, a história não é uma história até que se modifique. Tá? Para dar início, então, ela começa falando um pouco sobre a história da PBA, pesquisa baseada em arte. A história, então, é sobre fusão, afinidade, ressonância e sobre todas as aproximações holísticas do ponto de vista da construção do conhecimento. E para o pesquisador que é capaz de ter uma identidade de arte cientista, né? Então, tecendo justamente essa relação não hierárquica entre os saberes, tá? Essa história começa na interseção dos movimentos sociais, avanços teóricos e com expansão de paradigmas, mas agora está se desdobrando em novas direções, enquanto o paradigma qualitativo muda e os antigos papéis segregados do eu-self, artista, pesquisador e professor estão permitidos a se fundirem. Como as fronteiras mudam e até rompem, novos espaços para a PBA estão emergindo. O método encontra a arte na interseção do progresso social e político e na vinda de aspectos teóricos e epistemológicos, abrangendo um aspecto de orientação e de justiça social, orientados por iniciativas em pesquisa qualitativa através da mudança acadêmica para a interdisciplinaridade e agora, né, o intuito até que o Piaget cita, essa tendência então para a transdisciplinaridade, onde há essa mescla, essa fusão dos saberes, como eu falei, de ordem mais horizontalizada. Tá? A mescla então do mundo da ciência com o mundo da arte tem causado uma renegociação dos paradigmas científicos que tradicionalmente guiaram a prática da pesquisa social, enquanto destaca os pontos de convergência entre esses mundos que foram separados. Né? A gente tem essa história desde Descartes, né? Justamente essa divisão dos pares binários, e que agora se coloca em questão o resgate então desse elo perdido. Né? O elo perdido seria, o que foi perdido era justamente essa capacidade de criar diálogos entre diferentes disciplinas, diferentes formas de se aproximar da realidade, né? Não só mais a tendência hegemônica da racionalidade científica. Um outro autor que eu trago, então, que faz essa distinção entre racionalidade mítica e racionalidade científica, e a importância, então, da gente colocar e pensar mais projetos para dar maior ênfase à racionalidade mítica, porque atualmente tem tido menos alcance, menos potencial no sentido de dar espaço, né, para que projetos como, por exemplo, a oficina que nós trazemos, a oficina dialógica, visa justamente essa aproximação através da arte, né, com a ciência. Então seria denominada racionalidade mítica, uma ênfase nesse sentido, né? Mas que também traz essa relação ambas, por causa do método, né, que a gente aproxima dos parâmetros científicos. Tá? Então, indo aqui para a história da PBA, Elliot Eisner
nota que nossa seleção de tópicos em pesquisa está fundada nas ferramentas disponíveis para a construção do conhecimento. Afirma que nossa capacidade de sonhar, formular, se dá através dos tipos de ferramentas metodológicas e formas de representações em que nós estamos familiarizados e que procuramos o que sabemos onde encontrar. Então, para ele, a inovação metodológica não é simplesmente sobre adicionar novos métodos em nosso estudo pela ânsia de mais conteúdo, mas sim abrir novas maneiras de pensar sobre a construção do conhecimento, novas maneiras de ver. A PBA, então, é sobre compor, tecer e orquestrar, criando tapeçarias de sentidos. A gente pode lembrar também do autor Deleuze e Guattari, né? Falando então do percepto e do afecto, né? Percepto, como que através da percepção, né? Ele cita então que a filosofia seria esse máximo do percepto, e do afecto, a maneira então de se afetar por uma obra artística, então, ou por algo que se vem de fora e que rebate em nós internamente para depois sair novamente com a produção de sentido. Tá? Que mais? Então, muitas vezes uma aproximação em pesquisa não é capaz de elucidar ou representar o que o pesquisador está interessado. Nessas ocasiões, inovações metodológicas podem ser precisas, como foi revisto nesse livro. Uma abordagem tão significativa em que inovações estão ocorrendo. A emergência dessa abordagem da PBA na pesquisa social e em saúde se deu em parte a um alargamento dessa prática tradicional qualitativa que nós vemos que está em andamento, né? E que tem constituído inúmeras práticas para esse paradigma, então, transdisciplinar.